Galera alvinegra, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Alvinegro. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés Domingues e eu quero trazer mais um vídeo com muito conteúdo, muito assunto relacionado ao nosso glorioso. Segunda-feira, início de semana, desde já eu quero desejar uma ótima semana a você que está me assistindo, que tudo dê certo nessa semana aí que se inicia, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E eu vou te fazer aquele convite, se gostar do conteúdo, dá aquela moral, de não custa nada, é de graça, é só clicar em se inscrever, deixar o likezão aí, pessoal, beleza? Assim você terá acesso ao nosso conteúdo e estará sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso glorioso, beleza, pessoal? Chave virada, porque agora é Sul-Americana. Quarta-feira agora, 7 horas da noite, no estádio Newton Santos. Jogo esse pelas quartas de final contra o Defensa e Justiça. Jogo de ida, e eu quero falar um pouquinho sobre esse time que o Botafogo vai enfrentar. Mas antes eu vou falar aqui rapidamente sobre a venda dos ingressos. Foi aberta hoje a venda nos pontos físicos para essa partida contra o Defensa e Justiça. Será hoje, segunda-feira e terça-feira, no estádio Newton Santos, no setor oeste, de 9 da manhã às 5 da manhã, e também em General Severiano, segunda e terça-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que, por determinação da Conmebol, não pode haver venda nos pontos físicos no dia do jogo. Então, quarta-feira não haverá venda de ingressos nos pontos físicos, mas haverá pela internet, beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso adversário, né? Bom, rapaziada, o Defensa e Justiça, ele tem dois títulos somente em toda a história. O Defensa e Justiça foi campeão da Copa Sul-Americana de 2020 e foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2021. É um time que alterna muito entre primeira divisão e segunda divisão. É um time com pouquíssima tradição no cenário argentino, nem de longe é um time que se aproxima dos principais times, né, em termos de título e de história. Mas a gente pode dizer que é um time que vem num bom momento. O Defensa e Justiça, ele se classificou em primeiro lugar no grupo, né, na fase de grupos, com 5 vitórias, 15 pontos. 5 vitórias e uma derrota. Nas oitavas de final enfrentou o Emelec e venceu as duas partidas por 1-0 e 2-1, assim eliminando o Emelec nas oitavas de final, e se classificou para as quartas de final e enfrentará agora, né, o Botafogo. No campeonato argentino, na atual temporada, na primeira fase, né, que o campeonato argentino ele é dividido em duas fases, primeira e segunda fase. Na primeira fase terminou em sexto colocado, com 44 pontos, mesmo número de pontos do Boca Juniors, e está começando aí a segunda fase. Teve um jogo só até agora, e o Defensa e Justiça ainda não jogou, não pontuou, porque teve o jogo dele adiado por questões climáticas lá. Se eu não me engano, teve muita neblina no dia do jogo e por isso o jogo não pôde ser realizado. Bom, pessoal, e aí eu começo a querer entrar no ponto, né? Como que o Botafogo ele pode ir para esse jogo, né? Apesar de ser um time considerado pequeno, né, na Argentina, vem num bom momento. Então, o Botafogo tem que encarar com total respeito, nem entrar em campo para vencer. Obviamente, né? Isso aí é falar o óbvio, que o Botafogo tem que entrar em campo para vencer, mas o Botafogo tem que ter a postura, né, de vencedor, cara, de passar, de prosseguir na competição. A gente não vê internamente no Botafogo tanta ganância, tanta obsessão pela Copa Sul-Americana como a gente vê pelo Campeonato Brasileiro. Isso a gente vê também em parte da torcida, né? Vejo muitos falando que o Botafogo tem que poupar, que tem que
priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas, rapaziada, faltam 5 jogos, né? São 2 jogos das quartas, 2 jogos da semi e 1 jogo para a final. Na minha opinião, o Botafogo deveria ir com o que tem de melhor. Nesse jogo de quarta-feira agora, no estádio Newton Santos, né? Procurar aí uma boa vitória, para aí sim, no próximo jogo, o jogo de volta, lá na Argentina, que é já na próxima semana que vem, o Botafogo poder, né, entrar em campo ali com o time mesclado, né, um time misto, porque na próxima semana, no próximo final de semana, já encara o Flamengo no final de semana. Então, a gente tem que estar com todos bem, todos disponíveis, porque será mais um jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro, que o Botafogo tem que ir com força total e tem que procurar a vitória a qualquer custo. E nesse final de semana agora, pessoal, domingo, 4 horas da tarde, o Botafogo ele encara o Bahia no estádio Newton Santos. Então essa semana os 2 jogos serão aqui no Rio de Janeiro, como eu falei. Já procura vencer bem, né, o Defensa e Justiça essa semana. De preferência já deixar a classificação tranquila, né, para a próxima semana, né, poder entrar com um time mesclado, um time misto. Porque domingo agora o Botafogo tem que também ir com todos, dar total importância para o Campeonato Brasileiro, para poder fazer mais 3 pontos, manter essa distância longa para o segundo colocado e quem sabe voltar a ter essa diferença, né, de 12, 13 pontos para o segundo colocado, que no momento é 11. São 11 pontos para o Palmeiras, que nesse momento é o segundo colocado. Por que, pessoal? E eu já queria pedir a opinião de vocês. O que vocês acham da Copa Sul-Americana? Primeiro, se o Botafogo deve poupar, né, alguns, né, indo com time misto, se o Botafogo deve ir com o time todo reserva ou se o Botafogo deve ir com o time totalmente titular para esse jogo contra o Defensa e Justiça. Queria a opinião de vocês também. O que vocês acham do título da Copa Sul-Americana? Vocês consideram um título bem importante a esse ponto do Botafogo ir com o time titulares? Ir com o time titular nesse jogo? Porque, rapaziada, eu dou minha opinião. Eu acho um título importante. Primeiro, a premiação para o campeão. A premiação para o campeão da Copa Sul-Americana são 5 milhões de dólares, ultrapassando aí, né, chegando na casa dos 25 milhões de reais. É um bom dinheiro, é uma boa grana. Já garante, né, a vaga na Libertadores do ano seguinte. Independente disso, o Botafogo vai para a Libertadores ano que vem, por meio do Campeonato Brasileiro. Mas dá a possibilidade de disputar um outro título, que é a Recopa, né? Botafogo, se o Botafogo for campeão da Copa Sul-Americana, ele vai disputar a Recopa, que é o campeão da Copa Sul-Americana joga contra o campeão da Libertadores, né? Então é mais uma possibilidade de título internacional. E seria, rapaziada, muito bom o Botafogo ser campeão sul-americano e campeão do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, né? 2 títulos. É possível, não é impossível, faltam só 5 jogos. O Botafogo tem um elenco bom. Eu considero o elenco do Botafogo bom. Mas a gente tem que ver também o que o Lage vai pensar disso, né? Não tem como eu cravar aqui se ele vai de titular ou se ele vai botar um time misto. Eu iria com o time todo titular. E é isso, pessoal. Se o Botafogo for campeão da Copa Sul-Americana e do Brasileiro, vai disputar mais 2 títulos, né, ano que vem, que é a Recopa e a Supercopa, a Supertaça, né? A Supertaça do Brasil a Supercopa do Brasil, que é o nome, né? O título que é disputado entre o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Então, pessoal, e aí, dito isso, né, sendo o time titular, nós teremos aí, provavelmente teremos a ausência do Marçal. O Marçal saiu lesionado na coxa ali no último jogo contra o São Paulo. A gente ainda não tem informação exatamente do que aconteceu, mas é possível que ele não esteja nessa lista dos relacionados e o Hugo seja o titular. E aí o Botafogo deveria entrar com o PR, bota o PR, eu não acho que deveria botar o Gatito. Coloca o PR nesse jogo, de Plácido, né, na lateral direito, de Plácido que não poderá jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia na próxima rodada, porque ele está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Então a gente
como o de Plácido não vai jogar pelo Campeonato Brasileiro e deve jogar, né, contra o Defensa e Justiça, a dupla de zaga titular, Adrielson e Cuesta, não deve, para mim, não deveria poupar ninguém. E na lateral esquerda, o Hugo. Aí entra com o Tietê, que também não poderá jogar contra o Bahia, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, porque também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então aí eu entraria com o Tietê, Marlon Freitas, Eduardo, ponta esquerda, Vitor Sá, ponta direita. Eu colocaria, apesar dele não ser titular, seria um bom jogo que, na minha opinião, a gente poderia ver começar jogando o Diego Hernandes. O cara tem que ter sequência. O Bruno Lage ele vem rodando o elenco, mas não vem colocando o Diego Hernandes para entrar quase nas partidas, né? Então, na minha opinião, seria um bom jogo para ele começar jogando, para ele adquirir ritmo de jogo, e para a gente ver o potencial do jogador, né? A gente tem que ter uma opinião formada sobre o jogador, vendo ele jogar, cara. Então, bota ele no segundo tempo, caso ele não renda, já pode entrar com o Segovinha, né, no segundo tempo, para dar aquela aquecida no jogo, né, fazer aquela fumaça que ele sempre faz ali no jogo. Na ponta esquerda, Vitor Sá, coloca o Luiz Henrique para entrar no segundo tempo. E na frente, Janderson, né, que é um jogador que vem mostrando potencial, vem evoluindo jogo a jogo. Perdeu um gol de cara ali, né, contra o São Paulo, que poderia ter nos dado a vitória, mas o Eduardo também perdeu. O Botafogo perdeu, teve 3 chances claras de gol que não soube aproveitar, poderia ter saído com a vitória, mas o São Paulo também teve algumas chances, então o resultado fora de casa, na minha opinião, estava de bom tamanho. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês, peço a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo, deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fui!